Fala, pessoal! Tudo bem com você? Hoje é dia 5 de abril ou 10 de fevereiro. Na verdade é 5 de abril aqui, né? No computador, que é o dia de hoje, é 28/3, mas na câmera tá 10 de fevereiro. Informação inútil. Mas vamos lá. Hoje é uma continuação do Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, né? E o título é pequenininho também hoje. É Quem tem fome e sede de fazer a vontade. Diz o seguinte: felizes são aqueles que sentem fome da justiça, pois sabem que nada foge aos seus olhos. Justo juiz, limpe do mundo toda a imundícia. Felizes são aqueles que têm sede da perfeita vontade, saciam suas almas apenas com águas purificadoras e transbordantes são canais para a sociedade. Estes serão fartos, sentirão plena satisfação, entendem que não são justiceiros, porém orar por metanoia pela transformação. Porém oram por metanoia pela transformação. Que a luz resplandeça, onde a treva pensa que impera. Que recorramos ao único que é direito. Abençoado é aquele que a solução nele espera. Nossa colher de inspiração está em Mateus 5, versículo 6, que diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Isso é uma coisa que o povo brasileiro tem se destacado ultimamente, é de ser um povo revoltado. Ultimamente aí nas últimas 4 décadas, a sociedade brasileira aí, ela tem tido várias manifestações, vários tipos de ajuntamento de pessoas revoltadas com alguma situação, seja governamental, seja a questão de saúde, seja a questão de algum modo que está sendo operado na sociedade como um todo aí, no caso, né? Seja contra o sistema, enfim. Vivemos aquilo que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? A sociedade brasileira, que é uma identidade adquirida por nós, infelizmente, que sempre pensar que outro país é melhor e a gente se achar inferior aos outros países, né? Muitas vezes a gente acaba perdendo nossa identidade querendo pegar culturas e identidades de outros lugares, né? Simplesmente pela vontade de querer ter alguma coisa que outro país tem, seja a questão cultural, seja a questão de paisagens, seja a questão de costumes, seja qual for a situação, a gente acaba muitas vezes esquecendo daquilo que a gente já tem para querer ter alguma coisa que o outro país tem. A gente, claro que a gente vive num país que precisa de muita coisa ainda, e é um país muito injusto, e a gente cria em nós, assim, como humano, essa revolta, né, por estar nessa situação que estamos. A gente vive num país que, graças a Deus, não tem tanta catástrofe assim, por mais que ultimamente ainda tenha. Teve o povo do Rio Grande do Sul que passou recentemente por problemas de enchente. São Paulo, todo começo de ano é a mesma coisa. O pessoal lá de cima, lá do norte e nordeste, passa por seca constante. Por mais que tenha tudo isso, nosso país ainda, graças a Deus, não tem a questão de furacão, não tem a questão de terremotos. Então a gente acaba sendo um país abençoado nesse sentido ainda, porém a gente vive num país que tem muita injustiça, e nisso gera em nós essa sede e fome por querer as coisas de forma justa, né? Mas a nossa fome e sede de justiça só pode ser saciada em Deus. Então a gente cria isso
e tem em pessoas o pensamento de que vai mudar, só que isso aí vai ser só uma fantasia de um país que nunca vai existir. Não é um país onde... Eu não vou fazer a piadinha não, mas a gente não vai ter um país que aqui nessa terra, aqui nessa sociedade, que a gente vai fazer carinho nos leões e nos tigres e enfim. Enfim, né? A gente não vai ter aqui, né? É só no paraíso. Mas isso é um país utópico. Todo país tem o seu problema de fome. Algum lugar pode ser o país mais desenvolvido que for. Pode ser o país mais desenvolvido, mas ainda vai ter violência. Pode ser o país mais desenvolvido, ainda tem desigualdade. Então isso é uma coisa que a gente não consegue ter um país perfeito, porque, né, é governado por homens. Uns mais, outros menos. Sempre vai ter um pouco de justiça em cada um dos países. Eu fico pensando como tem sido nossas orações sobre ter a justiça de Deus aqui nessa terra, né? Para que a justiça de Deus seja feita. Será que a gente ora para que seja feito só nos outros e não em nós? Será que a gente ora para que essa justiça aconteça por intermédio de alguém ou de apenas uma pessoa? Será que a gente não tem messianizado alguma pessoa para resolver nossos problemas? Se temos fome e sede de justiça, temos que ser no mínimo justos também, para que a gente possa ter essa justiça. A gente quer um país com honestidade, a gente tem que ser honesto. Então, isso tem que começar por nós. Essa vontade de ter algo justo tem que começar por nós. E a gente tem que começar a pensar que a nossa vontade não deve estar acima da vontade de Deus. Então, se a gente quer deixar a nossa vontade acima da vontade de Deus, a gente quer a nossa justiça e não a dele. Então, a gente nunca será saciado. A gente tem que entender que a gente tem que estar satisfeito nele e buscando e tendo fome e sede da vontade dele, da justiça dele. E é óbvio que os problemas existentes aí no mundo são por conta do pecado que a gente mesmo escolhe ter, assim, né? Mas a gente precisa entender que a perfeita vontade, ela traz a perfeita justiça. Então, a gente precisa canalizar melhor essa fome e sede que a gente tem para fazer a vontade de Deus. Então, vamos orar pedindo para que Ele nos dê essa fome e sede. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia 95. Te agradecemos porque a Sua graça nos sustenta, nos alcança e Seu amor nunca falha. Seja conosco, Pai, nos dê uma fome e uma sede da Tua vontade, uma fome e sede da Sua justiça. E assim, Pai, viveremos, Pai, em uma terra onde a gente pode clamar a Ti, Pai, e entender que em Ti temos a resposta para todas as coisas. Nos dê, Pai, nos enche mais e mais dessa fome e sede, Senhor, de fazer o que é certo e de pedir o que é certo também, Pai. Nos ajude, Senhor, eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, coloca a hashtag hashtag justiça e o arroba de alguém, oferte pro Demel, nosso departamento de missões. Esteja conosco também nos próximos. Se você não viu os outros vídeos, faça aí, veja, ouça de novo, baixem o e-book, envie sua arte para o nosso grupo de WhatsApp que está aqui embaixo. A gente vai estar muito feliz de estar compartilhando essa arte com vocês também. Não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu, gente. Fome e sede de justiça, por favor.